Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso workshop de profissões. Eu e a Thalita, nossa orientadora educacional e psicóloga, e hoje nós temos aqui o João Cavalcante também. O João Cavalcante é engenheiro aeronáutico, correto? Isso. Correto. Olá, Thalita. Olá, João. Sejam bem-vindos. Olá. Olá, hoje nós estamos com o João Cavalcante, né, que tem uma história muito interessante aí como engenheiro aeronáutico e que ele vai contar um pouquinho para nós. É importante lembrar que o João tem a maior média da história do ITA, né, que quando ele entrou para o ITA, que é 9,81. É isso mesmo, João? Conta para nós. Olá a todo mundo. Eu me formei na Academia da Força Aérea em 2010. Eu sou oficial aviador da Força Aérea. E aí, em 2015, eu decidi fazer a prova do ITA. E aí, eu prestei o vestibular no final do ano de 2015 e fiz o curso de Engenharia Aeronáutica de 2016 até 2020. Ainda me formar no ano passado. E essa média aí foi a média dos 5 anos do curso do ITA. Né? No ITA, eu optei por fazer Engenharia Aeronáutica por alguns motivos, assim, de certa forma óbvios, porque eu já era aviador, piloto de caça e sempre gostei de avião. Mas acabou que quando eu me formei no ITA, eu fui trabalhar na área de pesquisa em aerodinâmica hipersônica. Então, aerodinâmica de voo de aeronaves muito velozes, de hipervelozes. Então, de certa forma, assim, não é tão correlato com o que eu fazia antes. Assim. Bacana. João, eu queria assim, entender um pouquinho melhor essa questão de como que funciona, né? O ITA ele já tem toda essa carga de dificuldade do próprio processo seletivo, dos cursos também, né? Tem essa tradição de ser um curso muito rígido na cobrança, de formar excelentes profissionais, né? Por conta de toda essa cobrança. E aí você mencionou que você já era piloto de caça, né? E como que é esse processo? Como que a pessoa sai dessa... Não é um vestibular comum? Como que isso é feito? Então, na aeronáutica, a gente, quem já é oficial que se formou na Academia da Força Aérea, faz o mesmo vestibular, né, e aí nós temos, assim, uma vaga por curso, né? Então, são 6 cursos no ITA, tem Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica Aeronáutica e Engenharia Aeroespacial. E aí tem, vamos supor, são 6 vagas, né? Então, alguns oficiais se candidatam, precisam de autorização para fazer a prova, e aí fazem a prova normalmente. Passam um período aqui de 3 meses se preparando, afastado das atividades para se preparar, e prestam o mesmo vestibular que o candidato civil. A diferença é que a concorrência nossa, assim, vamos supor, na minha turma, quando nós fizemos, éramos 12 oficiais, passaram 4. Então, às vezes, assim, a pessoa consegue... A nota de corte, ela entra, né? Diferentemente do vestibular, que, além de estar concorrendo com a nota de corte, está concorrendo também a sua relação ali, se você vai ser o primeiro, segundo, terceiro, até a última vaga. Então, a gente fala, o processo seletivo é o mesmo, com a diferença que algumas vagas são destinadas, e não é só para aeronáutica, algumas vagas também são destinadas para a Marinha e para o Exército. Na minha turma, por exemplo, se formou um engenheiro aeronáutico da Marinha e um engenheiro aeronáutico do Exército também. Certo. E nesse caso você não estava na mesma geração, né? Digamos assim, a mesma idade que normalmente as pessoas prestam, né? Esse processo que você fez de formação de piloto, ele começou em que fase da sua vida? Foi no ensino médio já que você teve alguma interação? Foi só depois? Como que funcionou isso? Eu fiz a escola preparatória de cadetes do ar, que é uma escola de ensino médio militar em Barbacena. E ela, assim, é uma escola de aeronáutica, e depois dela a gente vai para a Academia da Força Aérea. Então, assim, eu entrei em 2004 na Força Aérea, pensando, assim, curiosamente, eu queria ser piloto já de caça. E aí, lá dentro da própria escola preparatória, eu descobri, assim, conversando com alguns oficiais, que eu só poderia também ser engenheiro, né, depois. E também tive uma palestra com o Marcos César Pontes, que é o astronauta, que é o ministro atualmente. E ele falou, eu fiz isso aqui, eu era piloto de caça, eu fiz engenharia no ITA, e a minha carreira foi essa, e, de certa forma, aquilo ali me interessou. Né?
E aí eu fiz, assim, eu acho assim, foi um processo de muita paciência, porque assim, eu queria ser piloto de caça, mas eu também queria ser engenheiro. Então, assim, eu não poderia pular nenhuma etapa nem outra. Então, eu teria que fazer as coisas... Elas, assim, são correlatas, mas não são tão complementares, assim. Então, são habilidades... são campos, assim, de... Assim, habilidades pessoais muito diferentes, né? Lá na aviação tinha mais habilidade psicomotora, raciocínio rápido, parte física era muito exigida. Aqui no ITA, a parte mais intelectual, no sentido... a gente ficava horas fazendo relatórios, horas estudando para as provas, noites virando para estar para a prova, então são coisas muito diferentes. E aí eu me formei na AF em 2010 como piloto, fui designado para ser piloto de caça, que também não são todos, são alguns só, né? Da minha turma são 115 pilotos, e pilotos de caça são 26, né? Então, assim, ainda é uma minoria também dentre os pilotos. E aí eu estava... Em 2014, eu fui designado... No final de 2013, eu fui designado para ser instrutor da aviação de caça, em Natal. Então, eu era instrutor dos futuros pilotos de caça. E aí, em 2015, um ano depois, assim, 2014 e 2015, eu fiquei lá como instrutor. Em 2015, eu pensei, eu quero fazer agora eu quero dar pular aquele step que eu sempre quis, que foi fazer o ITA. E aí, eu pedi autorização para o comando para fazer a prova. Aí, eu fiz a prova, logrei êxito na época, eu e mais 3 colegas, né, e nós nos formamos ano passado. Bacana, hein? João, assim, você está falando muito da rotina, né, que você tinha enquanto estudante aí. Conta um pouquinho para nós também sobre essa rotina de estudo, né, porque hoje os alunos procuram muito uma rotina também, não só para engenharia, mas para medicina, para outras profissões. E o seu ritmo era muito estudo, pelo que você está contando, né, é isso mesmo? Assim, tem algumas coisas que eu sempre prezei, né? Assim, primeiro ponto foi, de certa forma, na hora de não só estudar por estudar, né? Não é assim, sentar, vou estudar. Então, assim, estudar de uma forma inteligente, de uma forma pensada. Então, assim, quais são os tópicos que eu preciso dominar? Então, assim, em qualquer ponto, assim, e isso se aplica também a um vestibular e depois na vida universitária, na vida de pesquisador, acho que até na vida pessoal também. A gente tem que ter um domínio de certos conteúdos, né? Não necessariamente conteúdos, assim, em termos de conteúdos disciplinares, mas certas habilidades, né? Então, assim, eu sempre busquei, assim, essa matéria, vamos supor, mecânica dos fluidos. Eu preciso dominar, antes de dominar a mecânica dos fluidos, eu tenho que ter um bom conhecimento de mecânica clássica. Então, todos os tópicos correlatos eu buscava dominar antes de partir para a disciplina ali, para a matéria propriamente dita daquela disciplina ou daquela cadeira da universidade. Esse era um ponto que eu usava. E isso aí, inclusive, eu acho que se aplica muito na época quando eu fiz o vestibular do ITA, eu busquei fazer isso, né? Isso aí não foi uma coisa que eu desenvolvi no ITA, isso aí eu sempre trouxe comigo, né? Sempre, assim, estudar, nem que seja um pouco todo dia, criar rotina, porque às vezes a gente pensa assim, eu não consigo ficar 4, 5 horas estudando. É fato, assim, ninguém vai conseguir, é como correr, ninguém vai conseguir correr 10 quilômetros. Agora eu resolvi correr, vou correr 10 quilômetros, mas a pessoa tem que ir de forma gradativa. E no estudo também é assim. Então, dominar as bases e ir de forma gradativa. Se isso aqui servir de algum conselho, né, para quem vai fazer vestibular, ou quem está, assim, entrando no ensino médio, está começando a pensar o vestibular, se você não consegue ficar horas estudando, comece minutos. E aí sempre tente extrapolar um pouco, e aí você vai melhorando. Se você não consegue dominar a matéria, eu não estou conseguindo fazer exercícios, por exemplo, de geometria espacial. Porque eu tenho tente identificar o seu defeito. Eu tenho algum defeito de geometria plana. Então, de repente, você tem que pegar, estudar geometria plana, revisar. Então, sempre, não é só porque eu errei uma questão que eu não sei, às vezes eu acerto uma questão e eu também não sei o conteúdo, é voltar naquela base. Então, se servir de conselho, então, de certa forma, foi o que eu usei durante a minha vida acadêmica. Certo. E com relação às dificuldades, João, como que era essa sua relação com... Porque, assim, o curso,
quando se pensa em ITA, se pensa em exatas, né? Então, pessoas que têm facilidades em exatas. Com relação às outras disciplinas, você tinha alguma grande dificuldade que você teve que adotar alguma estratégia para prestar esse vestibular ou não? Você sempre teve ali o ritmo de estudo te fez não ter grandes dificuldades em disciplinas específicas? Não, assim, uma coisa que a gente... Assim, quando a pessoa tem assim, sucesso, não estou dizendo que eu tenho sucesso, mas quando a pessoa consegue alguma coisa, a gente costuma pensar só na facilidade, né? Então, ele está ali, então é porque ele tem facilidade naqueles tópicos. O ITA ele tem uma prova muito difícil de química, por exemplo. E eu não sou muito chegado em química. Das disciplinas, para mim, é a piorzinha ali. Mas eu tive que estudar. Então, assim, de certa forma, eu acabava dedicando mais tempo à química do que à física, que é uma matéria que eu gosto, que quando eu estudava na EPICA, no ensino médio, eu fazia Olimpíada, era medalhista na Olimpíada Brasileira de Física. Mas, assim, tendo visão desse cenário, olhando esse cenário, que aí eu acho que o aluno tem que olhar assim, eu tenho muita facilidade em matemática. Se você tem muita facilidade em matemática, isso significa o quê? Que você tem que estudar menos matemática, você tem que estudar mais aquilo que você tem dificuldade. E aí, quando a gente parte para aqueles vestibulares, assim, que... É porque o ITA é um vestibular muito específico, né? Mas vamos pensar um vestibular para medicina. O vestibular para medicina, o aluno tem que dominar história, geografia, tem que dominar vários campos de conhecimento que não são correlatos. Então, assim, ele tem que parar, assim, não é só biologia e química, que de repente ele tem uma afinidade maior, que é por isso que ele quer fazer vestibular para medicina. A mesma coisa para direito. Então, aqui vai fazer engenharia na Politécnica da USP. Então, você tem o vestibular da FUVEST. O vestibular da FUVEST, ele tem vários, né? Assim, tem as obras literárias. Você tem que ler lá 5, 6, eu não sei quantos livros são exatamente, mas eu sei que tem um rol de livros que a pessoa tem que ler. Então, não adianta assim, eu quero fazer o vestibular para a Politécnica da USP, e aí eu vou ficar só estudando matemática e física e não vou ler as obras de literatura. Então, esse é um erro comum, inclusive, né? É um erro comum dos alunos. Eu vi, assim, aqui no ITA, e inclusive foi uma mudança de paradigma, quando eu estive aqui no ITA, mudou o formato do vestibular. No meio, eu estava no terceiro ano, mudou o formato do vestibular. Agora são 2 fases, né? Quando eu fiz era o modelo antigo. Por quê? Porque eles identificaram que muitos alunos escreviam mal. Então, eles mudaram e deram ênfase maior em linguagens. Porque, assim, a gente chegou aqui no curso que Engenharia Aeronáutica tinha muito relatório para fazer e os alunos não conseguiam escrever, assim, os relatórios de forma satisfatória. Por quê? Porque eram alunos que tinham ficado só na parte de exatas, focaram só na parte de exatas e, de certa forma, isso, assim, eu passei no vestibular, mas isso não é o fim do mundo, nem para quem não passa, nem para quem passa, né? Então, tem toda uma vida profissional na frente. E, de certa forma, esses alunos, eles começaram a perceber, inclusive, com feedback de alunos do ITA que já estão no mercado de trabalho, isso tudo que, o aluno do ITA, ele está escrevendo mal, não está com a escrita boa. E aí eles mudaram o formato vestibular. Então, se eu puder deixar isso aí de conselho para os alunos, é que, assim, se dedique também àqueles campos que você não domina, porque a gente não sabe quando vai precisar desses campos. Interessante, hein? João, fala um pouquinho do seu dia a dia. Como que é um engenheiro? O que ele faz todos os dias, assim? Conta para nós, assim, porque eu acho que é uma curiosidade de, assim, porque do profissional, né? Porque todos, assim, querem saber, querem pesquisar, querem saber um pouquinho sobre a engenharia aeronáutica. Então, fala para nós a sua rotina. Tá, assim, eu vou falar não só a minha rotina, se você permite, porque a engenharia aeronáutica é muito multidisciplinar. Então, se eu falar só o que eu faço, vai ficar uma coisa muito, assim, específica, né? Mas, assim, primeiro, o engenheiro aeronáutico, ele é praticamente um irmão do engenheiro aeroespacial. Então, tem muitos engenheiros aeronáuticos que trabalham no ramo aeroespacial e tem muitos engenheiros aeroespacial que trabalham no ramo aeronáutico. Tanto que, em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe engenheiro aeronáutico mais, né? É um engenheiro aeroespacial que se especializou em aeronáutica. Tá, dito isso, o engenheiro aeronáutico ele pode atuar em diversas frentes. Por exemplo, ele pode atuar na parte de legislação aeronáutica e certificação de aeronaves. Um exemplo disso que quem faz é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, se o fabricante tem um novo avião e quer certificar esse avião, quer ter que a gente chama de certificado de aeronavegabilidade, permitir o voo seguro desse avião,
tem esses engenheiros que fazem isso. Tem engenheiros aeronáuticos, que é um pouco correlato com a atividade da ANAC, que trabalham na parte de ensaios em voos, que são o quê? Que é na fase final do produto do avião. Eles vão lá, embarcam o avião junto com alguns pilotos e testam para ver se esses aviões estão operando de forma segura, se estão obedecendo tudo que está estabelecido ali. Tem engenheiros aeronáuticos que trabalham na parte, aí vão para a parte de espaço, né? Trabalham na parte de satélites. Tem engenheiros que trabalham na parte de mercado financeiro voltado à aeronáutica. Então, se a gente pensar agora na pandemia, não está tendo muito voo. Então, de certa forma, tem uma crise no setor. Tem engenheiros que trabalham na parte de consultoria, na parte de mercado financeiro, que vão, como eu posso dizer assim, predizer o comportamento do mercado, né? Fazer uma análise preditiva do mercado. O mercado daqui a um ano ele vai ter um aumento de tantos por cento, vai ter uma redução de tantos por cento. Tem engenheiros específicos nessa área. E tem engenheiros que trabalham na parte acadêmica, que é o meu caso. Eu trabalho na parte de pesquisa, como eu falei, trabalho na parte de desenvolvimento do veículo hipersônico brasileiro, que é o 14X. Assim, o voo no regime hipersônico, que é 5 vezes, em torno de 5 vezes maior velocidade do som vezes 5, né? Ou mais do que isso. É um fato raro, são poucos países, né? Estados Unidos, China, Rússia. Tem um consórcio europeu que o Brasil faz parte também da Agência Espacial Europeia, no qual eu trabalho também com veículos deles, que é o Exafly International, e a Austrália também. Então, são poucos países do mundo, então tem como se fosse um consórcio mundial que trabalha com isso, e eu trabalho aqui no Instituto de Estudos Avançados, que é uma organização da Força Aérea, que trabalha com essa pesquisa em escoamentos hipersônicos, em veículos hipersônicos. Legal. João, aí só para a gente poder nortear um pouquinho para quem está pensando na profissão. Desculpa a minha falta de conhecimento aqui, mas no seu caso você não é contratado, você passou foi um concurso. Como que foi esse processo seletivo para você chegar onde você está hoje? Qual que é a relação entre a sua atuação e a parte de carreira militar aí, né, no caso? Como eu já sou oficial da Força Aérea, eu só fui alocado nesse setor, né? Então, assim, eu tenho colegas que... Por exemplo, vou falar dos meus outros colegas que se formaram no ITA também. Eu sou o único aeronáutico, engenheiro aeronáutico, mas eu tenho um colega engenheiro mecânico, que são áreas muito próximas também, né? E esse colega que é engenheiro mecânico, ele trabalha agora num parque de manutenção aeronáutica. Então, a aeronáutica tem grandes quartéis, né, que lidam com a manutenção de todos os aviões, por exemplo. E ele trabalha nessa parte. Então, dando laudos técnicos, verificando alguma extensão de prazo, se for necessária, verificando fadiga de material, dando apoio para quem está lá na ponta, que está voando, que está fazendo a parte operacional. No meu caso, eu fui alocado para esse setor, mas eu continuo oficial da Força Aérea como eu era antes, entendeu? No ITA, tem alunos que, por exemplo, entram no ITA e decidem ser oficiais. Aí eles viram oficiais engenheiros da Força Aérea, que não foi o meu caso, eu já era oficial antes. Então, eles viram oficiais engenheiros da Força Aérea. E eles também podem ser alocados nesses mesmos setores que nós fomos alocados, né? Por um acaso, nós hoje exercemos funções de engenheiro. E tem colegas que se formam no ITA, são civis, e aí eles começam a carreira acadêmica, né? Então, eles começam a fazer mestrado, doutorado, e aí eles recebem bolsas, vão para o exterior fazer doutorado, voltam e fazem concurso, viram professores do ITA. Temos casos assim também. Então, são várias, como eu falei, na engenharia aeronáutica, você tem um leque enorme aí de possibilidades profissionais para serem abarcadas, né? No meu caso, eu já era oficial da aeronáutica e só continuei só. Certo. Bom, até pelo nível de complexidade da profissão, né, quando você envolve segurança, a parte aérea é uma área que a gente vê que funciona muito bem, né, dado o baixíssimo número de acidentes que a gente tem, né, comparado a outros meios de transporte, exige isso profissionais de altíssima qualidade. E isso me parece, né, que faz com que o mercado ele seja sempre atraente para essa profissão. É uma verdade, né? Uma dúvida que os alunos sempre têm é isso. O mercado está aquecido, o mercado não está aquecido, né? Sempre pode passar quantos anos forem, provavelmente na sua época de vestibular, essa era uma preocupação de muitos e hoje continua sendo, né? Então,
hoje, independente de ser oficial ou não, né, o engenheiro formado, seja na parte mecânica ou engenheiro aeronáutico, ele tem facilidade de alocação no mercado? Hoje, assim, vamos lá, eu vou falar um fenômeno mundial, né? Inclusive um fenômeno, assim, acontece muito nos Estados Unidos, e eu lembro, assim, de uma crítica do ex-presidente Barack Obama, falando assim, vocês engenheiros têm que ir para a indústria, né? Não tem que ir para o mercado financeiro. Essa é uma realidade nossa no Brasil também, porque o que acontece? Muitos engenheiros, a maioria dos engenheiros que formam no ITA, eles vão para o mercado financeiro e acabam não trabalhando com a atividade correlata da engenharia. Por quê? Porque a remuneração lá é muito mais alta. Simplesmente por isso. Porque, assim, tem mercado para engenheiro? Tem. Assim como tem não é assim como tem nos Estados Unidos, né? Obviamente, né? Como tem na Europa, mas nós temos mercado. O Brasil tem uma indústria aeroespacial forte. Sim, é claro que não dá para a gente comparar com China, Rússia, Estados Unidos, assim, que são países que, para se ter uma ideia, os Estados Unidos já chegou a investir 10% do PIB na indústria aeroespacial na época do projeto Apollo. Então, é uma coisa totalmente desconexa, mas eles sofrem dos mesmos problemas que nós sofremos. Que, assim, você tem os engenheiros, e muitos engenheiros, eles estão optando em ir para o mercado financeiro, porque o mercado financeiro paga mais. O mercado financeiro, quando eu falo aqui, é trabalhar para banco, consultoria, fundos de investimento, essas coisas. Que são, normalmente o pessoal chama de Faria Limers, né? Que são pessoas que moram lá na Faria Lima e tal. Então, assim, a gente tem isso. Agora, o mercado, ele tem condições, sim, de absorver. No Brasil, principalmente, ele tem condições de absorver. Então, porque, assim, a gente acaba vendo o seguinte, quem quer fazer uma coisa mais... Quem entra no ITA, né, por exemplo. Eu quero ser um acadêmico. Aí acaba ficando na Força Aérea e vai trabalhar no meio acadêmico. Não foi o meu caso. Apesar de eu já ser da Força Aérea, mas eu tenho amigos que viraram oficiais e estão para a parte acadêmica. Eu quero trabalhar na parte... Um exemplo, a parte de ensaios em voos, que ensaios em voos é uma atividade que, como eu já falei, né, a última etapa do produto de um projeto aeronáutico. Então, vamos testar o avião, vamos ver se o avião faz isso. Temos 5 lugares no mundo que formam pilotos e engenheiros de ensaios em voos. Na verdade, 5 a 7, tem uns lugares que não são reconhecidos. O Brasil é um lugar reconhecido. Então, assim, temos uma formação única, que é assim, eu entrei na Força Aérea, eu quero trabalhar na parte de ensaios em voos. Vai trabalhar na parte de ensaios em voos, vai ser um dos únicos do mundo. E tem pessoas assim que saem daqui e vão trabalhar no Canadá, eu não quero mais trabalhar na Força Aérea. Isso é um exemplo. Né? Pessoa, quero sair, quero mudar de emprego. Aí vão trabalhar em outros países, vão trabalhar na Embraer. Então, assim, tem mercado, entendeu? Tem mercado. E quando a gente pensa em engenheiro, aí eu vou falar aeroespacial, porque o aeronáutico também está incluso aí, a gente pensa em mercado global, não é um mercado local. Eu mesmo, assim, com o sócio que a gente tem lá com a Agência Espacial Europeia, então a gente está lá, tem a Rússia faz parte, França, Alemanha, Itália, a gente tem um colega lá na Itália, a gente faz videoconferência com ele. Então, assim, essa parte aeroespacial era bem global. O mercado vai estar aí sempre. Foi bacana de você mencionar essa questão de ser global, mas aí com isso surge uma dúvida minha. Por que nós temos tão poucos nomes como o Marcos Pontes em termos de profissão, né, de NASA, de reconhecimento internacional, como foi o caso dele em específico? Ou ele só não vem para a mídia e nós estamos com vários outros astronautas lá? Como que é essa questão e por que dessa dificuldade, digamos assim? Eu já conversei pessoalmente com o Marcos Pontes mais de uma vez, né? E ele, assim, antes de ser ministro, ele até como ministro, ele vem muito aqui no ITA, né? Mas, assim, antes ele era menos famoso. Assim, menos famoso não, o cara já era astronauta, eu acho que é mais legal que ser ministro, né? Mas, assim, ele vinha muito no ITA e, assim, a agenda dele era mais tranquila, né? Então, eu conversei com ele umas 2 vezes. Conversei com ele lá no Kennedy Space Center também, na NASA. E, assim, primeiro é a opção nossa como país, né? O que o Brasil escolhe, né, como país, que é mais uma crítica do que, na verdade, é uma constatação, né? É uma constatação carregada de crítica. Ontem foi o Memorial Day lá dos Estados Unidos, e aí eles
tem os veteranos de guerra, tem toda aquela coisa, eles cultuam, né? O primeiro lançamento da SpaceX, que depois de tempos aí que os Estados Unidos não lançavam por meios próprios, lançavam astronautas com foguete russo, voltaram a lançar com foguete norte-americano, o país inteiro parou. Então, é só a gente parar e ver, o país inteiro para em que situações? O país deles para em outras. Os russos param em outros. A Agência Espacial Europeia tem um programa consistente de astronautas. Então, é mais uma questão, assim, o que nós escolhemos como país, né? Tipo de escolha que a nossa sociedade quer. É mais um reflexo da sociedade. Certo. E esse intercâmbio, como foi o caso do Marcos Pontes, ele é muito, muito concorrido? Seria essa uma das dificuldades? Para o engenheiro formado aqui poder fazer carreira lá fora, né? E almejar essas questões de ser um astronauta da NASA, enfim. Assim, para ser astronauta, nos países, se a gente olhar o admission lá, né, que eles exigem, né? Você tem que ser cidadão do país. Né? Então, o Marcos Pontes acabou indo porque... A história do Marcos Pontes é o seguinte, quando foi surgir a Estação Espacial Internacional, o Brasil era sócio da estação. O Brasil assinou, o Brasil ia fornecer as janelas da estação, isso está no livro dele. E aí, o Brasil ia selecionar um astronauta, que era ele, e depois ia selecionar vários astronautas. Ia ser como a Agência Espacial Europeia. A Agência Espacial Europeia seleciona os astronautas, manda eles ou para a NASA ou para a Roscosmos, que é a Agência Espacial Russa, para fazer o treinamento. E o Brasil ia fazer a mesma coisa. Só que, na época, o Brasil não cumpriu com os requisitos, né, para a Agência Espacial, para a Estação Espacial Internacional. E o Brasil começou a atrasar bastante as entregas. E aí entra aquela coisa, nós, como país, o que é que nós escolhemos como país, né? Que tipo de investimento a gente escolhe? Isso aí no ido de 2002, 2003, né? Então, assim, inclusive era uma época que a economia do Brasil estava boa, estava aquecida. Então, que tipo de escolha que a gente faz? E aí acabou que no final ele foi em 2006, num voo no voo pago para a Agência Espacial Russa, que na época não era assim, acabou ficando normalizado depois que o ônibus espacial se aposentou. Os americanos começaram a ir pela Agência Espacial Russa, mas isso assim era uma novidade na época. Na verdade, só alguns italianos, um italiano e o Marcos Pontes tinham ido nessa condição que ele foi, e aí fez alguns experimentos, inclusive, o pessoal fala muito de experimento feijão, né, mas teve um experimento da Embrapa lá que revolucionou uma parte da Embrapa lá de genética aplicada ao cultivo de soja, alguma coisa do tipo. Eu não sei precisar bem isso. Mas, assim, a gente não tem por esses motivos. Primeiro porque precisaria ter um concurso brasileiro, assim, como foi na época dele, um concurso nacional para ter astronautas brasileiros. O Brasil tem que estar dentro de um projeto específico com essas agências e o Brasil tem que honrar os compromissos, né? Então, assim, a gente costuma falar na parte aeroespacial que os brinquedos são caros, né? Então, os brinquedos são caros. E para brincar, né? Não é uma brincadeira, né? Mas para jogar nesse, vamos dizer assim, nesse field, nesse campo aí, a gente tem que ter dinheiro, né? Ou tem que, pelo menos, colocar dinheiro. De Brasil, dinheiro o Brasil tem, mas tem que colocar dinheiro. Então, foi isso, mais ou menos. O panorama é esse, mais ou menos. Bacana. Muita desses comentários que você fez eu não conhecia, de fato. Bom, para ir fechando, né, esse nosso bate-papo, o que você deixaria para os nossos alunos? Uma frase, um depoimento, algo assim, para que eles possam realmente refletir, né, sobre essas questões que você está trazendo. Quando eu era criança, assim, tinha uma pessoa que falava para mim assim, você não vai ser piloto de caça, essas coisas aí são muito difíceis, você não vai conseguir passar no ITA. Assim, sempre tem essas pessoas que falam isso, né? E tinha uma pessoa específica que sempre falava, né? Isso é muito difícil, tal. E aí eu ficava, difícil não é impossível, né? Então, eu acho assim que o primeiro ponto é a pessoa se conhecer. Então, eu percebi que eu tinha certas habilidades na parte de exatas, né? Eram facilidades que eu tinha.
E na época, assim, do colégio, quando eu comecei a tirar notas boas, as pessoas ficavam, faz medicina, outros, faz... Meus pais são advogados, meus pais queriam que eu fizesse direito e que eu virasse juiz. Não, você é muito bom, cara, você é muito bom na escola. E para eles foi uma quebra de paradigma, porque na minha família não tinha nenhum militar. Engenheiros, poucos, primos distantes, assim. Minha família tem muitos médicos e muitos advogados, muitos juristas, né? E aí, quando eu quero ser militar e depois eu quero fazer engenharia, eu quero seguir esse caminho aqui e tal. Todo mundo ficou assim muito, né? E dentre algumas pessoas, outras falavam assim, você não vai conseguir. Então, o primeiro ponto foi identificar ali o que eu quero realmente, o que eu tenho facilidade, habilidade. E o segundo ponto foi persistir, né? Foi lutar e vencer o cansaço. Nem tudo, a gente costuma romantizar muito as conquistas, né? Então, assim, você chegou assim, maior nota do ITA. Mas, assim, isso aí, muitas noites sem dormir. Não é assim, eu tenho colegas que são bem mais inteligentes do que eu, muito mais inteligentes. Eles são muito mais, têm um raciocínio muito mais rápido, eles são muito melhores do que eu em vários campos. Mas, às vezes, eles só não sentaram mais tempo e não estudaram tanto quanto eu estudei. Então, são 2 pontos. Identificar o que você quer, e suas habilidades e tal, e ir atrás disso, se esforçar bastante para isso. Que ótimo. A gente, assim, sempre procura conversar isso junto com os alunos, né? Esse autoconhecimento é importantíssimo, né, João, pelo que você está trazendo, né? Eles precisam entender as habilidades que eles têm, né? E realmente fazer essa busca interior, né? O que lhe dá prazer? Eu acho que é esse o caminho, né? Bacana. Bom, então é isso, gente. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhem com seus amigos. João, você tem algum canal de comunicação para quem gostou e queira saber um pouco mais da sua trilhagem, que você queira divulgar, alguma coisa? Assim, eu normalmente coloco coisas no meu Instagram, né? Mas, assim, de um tempo para cá eu não tenho colocado muito. Mas se alguém quiser ir lá, curiosidade, perguntar, meu Instagram é JBM Cavalcante, com i no final. Então, assim, quem quiser ir lá olhar, tem algumas curiosidades de aeronáutica, às vezes eu coloco lá, quando eu tenho tempo, e quiser também me perguntar, fazer um approach ali, mais próximo, assim, como é que eu faço isso aqui? Quando eu tiver tempo, e sempre quando eu tenho tempo, eu respondo as pessoas já. Maravilha. Muito obrigado, João, pelo seu tempo aí. Sabemos da dificuldade da correria do dia a dia, então é um grande prazer para a gente tê-lo aqui. Obrigado, Thalita. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.